Boa tarde, hoje dia 11 de julho, 15 horas e 25 minutos. Estamos aqui mais uma vez para o Boletim Diário Coronavírus. Hoje sábado, estamos aqui no gabinete da Prefeitura para a gravação de mais uma edição aí desse Facebook. Lembrar sempre que esse Facebook é particular, não é da Prefeitura, é meu, não tem custo nenhum para o município. É uma iniciativa que tivemos desde o começo e pretendemos mantê-la até o final da pandemia, pelo menos dessa fase aí mais importante para a população. Carla fará o relatório diário. Boa tarde a todos. Temos até o momento 1.016 notificações para a Covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas não houve novas notificações. Temos 651 casos negativos e 316 casos positivos, um aumento de 3 novos casos positivos. Nenhum óbito de pacientes diagnosticados e tratados em Santa Cruz do Rio Pardo. Sobre as internações, temos 26 pacientes internados. Não houve novos internados nas últimas 24 horas. Na enfermaria SUS, temos 12 pacientes internados e na enfermaria Convênios, 9 pacientes. Na UTI, temos 5 pacientes internados, sendo que um está com suporte de oxigênio e 4 pacientes estão em ventilação mecânica. Sobre resultado de exames, por teste de exame laboratorial PCR, temos 3 casos positivos e 8 casos negativos. Teve uma alta por mudança de diagnóstico nas últimas 24 horas. E temos 185 pacientes recuperados em Santa Cruz do Rio Pardo. Passamos agora às perguntas. Na verdade, uma pergunta, da Benedita Silva. Doutora Tarsília, eu gostaria de saber quantas pessoas foram testadas positivo em Caporanga. Vocês só falam de Santa Cruz. Obrigada. Obrigado pela lembrança. Logo no começo nós divulgamos alguns casos positivos em Caporanga, mas como Caporanga é Santa Cruz e os bairros aqui nós não divulgamos, então acabamos não divulgando mais. Mas é importante, Caporanga é um distrito totalmente separado. Em Caporanga existem 14 casos positivos e um caso aguardando o resultado, praticamente todos da mesma família. Houve uma transmissão dentro da família e algumas outras pessoas próximas. É um número bem elevado para um distrito como Caporanga. Nós temos muitas informações a passar em termos de números para as pessoas. Importante, 317 pacientes positivos, 185 curados. Significa 132 ainda estão ou internados ou estão em suas casas, em isolamento, podendo transmitir a doenças para outras pessoas, inclusive seus familiares. Então são 132 pessoas. Isso é um grande número de pessoas contaminadas transmitindo o vírus. Por isso que nós estamos aí com todo o nosso comércio, com grandes restrições para diminuir essa transmissão e que se espalhe muito rápido a doença aqui em nossa cidade. Mas nos últimos dias tivemos um controle razoável da doença. Hoje nós temos, nos últimos 7 dias, 14 pacientes que foram internados em 7 dias, contra 26 dos dias anteriores, dando um resultado de 0,54. Então isso nos coloca numa classificação boa em relação ao Plano São Paulo. Ficaríamos na faixa amarela. Em relação ao número de pacientes confirmados, nós temos 42 nos últimos 7 dias contra 68 dos dias anteriores. Isso também nos mostra que houve uma pequena diminuição do número de casos positivos nos últimos dias. Leitos de UTI, importante. Tivemos casos graves já internados, alguns já saíram da UTI na semana passada, mas outros entraram na UTI. Mas numa totalização hoje, nós temos 5 pacientes na UTI em Santa Cruz do Rio Pardo. 4 com ventilação mecânica, entubados em casos mais graves,
e um ainda não entubado com ventilação espontânea. Mas lembrar que no total são 6 casos graves, que um está internado em Ourinhos, já há mais de 2 semanas foi transferido para lá, está em boa recuperação, mas ainda em estado grave. Importante a gente frisar que em alguns casos de instituições, a Prefeitura faz o teste rápido para pesquisar os contactantes. Fizemos na PAI essa semana. Na PAI teve 3 casos de funcionários positivos e 3 casos que foram afastados aguardando resultado por PCR. Então, ontem foram feitos 26 testes entre todos os demais funcionários da Santa Casa e nenhum deles está positivo. Fizemos porque é uma instituição filantrópica e a PAI tem que fazer alguns atendimentos que não podem ser interrompidos. Então a Prefeitura está fazendo esse controle dentro da PAI, uma parceria com a PAI, que é uma entidade filantrópica e que precisa desse apoio do município. Algumas empresas particulares estão fazendo em seus funcionários, quando tem casos positivos, para poder continuar trabalhando e não haver a contaminação tanto de funcionários quanto de seus clientes. Vocês viram que nós temos no internado da Santa Casa em enfermaria. Quando se diz enfermaria, pode ser quarto, né? Enfermaria significa fora da UTI. 12 pacientes SUS e 9 pacientes de convênios. Um grande percentual de pacientes por convênios que estão pagando para a Santa Casa para obter o tratamento. Tá bom? Isso demonstra o quê? Dado o ótimo resultado do tratamento internado na Santa Casa, com 0 casos de óbitos até o momento, com mais de centenas de internação, isso leva com que os pacientes, inclusive de outras cidades, venham para Santa Cruz para efetuar o tratamento, quando é caso de internação. Por isso temos 9 convênios. Isso é bom, porque a Santa Casa também precisa de recursos financeiros para pagar seus compromissos, né? E, até o momento, um ótimo resultado dos tratamentos internados. 317 casos positivos, mas lembrar que a maioria deles foram busca ativa realizada pela Secretaria da Saúde, no domicílio ou nas empresas, a maioria deles casos assintomáticos. Comércio de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, visitando nossas ruas de comércio, observamos que o povo entendeu, os comerciantes entenderam, as lojas estão realmente fechadas e isso é importante, as lojas fechadas, porque sábado e domingo fechado, 48 horas. Então o nível de contágio desses 2 dias sem a população estar na rua vai se refletir daqui a uma semana no número de casos positivos que vão aparecer daqui a uma semana. Esse isolamento social grande é importante. Se vê muito em rede social, e hoje estava vendo, alguns criticando, né? Parabéns ao Tortacílio, fechou o comércio de Santa Cruz, né? Todos estão fazendo compra em Ourinhos, né? Então, pessoas são comerciantes engraçados, né? Que brincam com a doença, mas tem que valorizar quem são essas pessoas que estão postando essas brincadeiras, se elas merecem crédito ou se não merecem crédito. Eu já disse ontem que as pessoas que vão fazer compra em Ourinhos são as mesmas de sempre. São aquelas que sempre foram fazer compra em Ourinhos, não fazem compra em Santa Cruz. Aquelas que vão em restaurante em Ourinhos são as mesmas de sempre. São as que não vão em Santa Cruz, que vão em Ourinhos. Postar em rede social que foi em Ourinhos fazer compra hoje e comprou tudo o que precisava porque aqui está tudo fechado, é um desserviço à nossa sociedade. É uma brincadeira com coisa séria. Se você tem dinheiro para fazer compra em Ourinhos, guarde o seu dinheiro um pouquinho, se sacrifique alguns dias, espere mais uma semana ou 2 para gastar esse dinheiro no comércio de Santa Cruz e gerar emprego em Santa Cruz do Rio Pardo. Não faça isso, ainda postar em rede social que foi em Ourinhos fazer todas as suas compras, porque aqui estava fechado. Não fica bem com uma pessoa séria uma postura desse tipo. Não fica bem estimular com que as pessoas vão para Ourinhos ou Bauru fazer suas compras em detrimento do nosso comércio.
Porque aqui está funcionando apenas com uma portinha. Apenas com uma portinha para que não seja uma porta enorme para que o vírus entre na sua casa. Quem sabe você que foi lá fazer suas compras, em detrimento do comércio de Santa Cruz, não trouxe o vírus para a nossa cidade. Mais alguns casos. Espero que não. Espero que isso não aconteça com você e com sua família. Comerciante, seja sério, seja responsável. Já disse várias vezes, ninguém sabe o que é totalmente certo. No futuro, alguns dirão, deveria ter feito tal coisa. É muito fácil dizer, não deveria ter entrado no rio, porque o rio era fundo. Mas ninguém sabia que o rio era fundo. Seriedade acima de tudo, trabalho, confiança, inspiração em Deus, para que vençamos essa empreitada que nunca a humanidade passou. Dessa forma. Uma humanidade altamente tecnológica e com toda a tecnologia não tem os recursos suficientes para combater esse mal invisível, mas que se torna visível dentro da sua casa quando você não toma as providências necessárias, quando você vai passear, quando você vai a Ourinhos fazer compra. Quando você faz isso, você está matando não só as pessoas que ficam doentes, você está ajudando também a trucidar o comércio de Santa Cruz do Rio Pardo. É fácil colocar a culpa no prefeito. O prefeito está quebrando o comércio, fechou as lojas. E você que foi gastar seu dinheiro fora, não pôde esperar uma semana. Está fazendo o quê? E fazendo propaganda ainda que isso deve ser feito. Que lá está tudo aberto. As pessoas têm que estar abertas para o conhecimento, para a informação, para a inteligência, para a honestidade, para o trabalho. Não estar aberto para piadinhas de mau gosto. Espero que a população de Santa Cruz do Rio Pardo entenda essa mensagem. Adote Santa Cruz. Adote o povo de Santa Cruz como as pessoas que vocês têm que cuidar, que vocês têm que zelar. E para zelar dessas pessoas, tem que zelar pela saúde, zelar pelo comércio e trabalhar com seriedade. Próxima semana, todo o comércio fechado, com grandes restrições, para fazermos novas análises. Espero que ninguém siga o conselho dessas pessoas em rede social que estimulam fazer compra fora de Santa Cruz. E que alguém converse com elas seriamente, para que também não façam mais isso. Vamos reservar nossas finanças para quando o comércio de Santa Cruz abrir, você fazer as suas compras. Porque os artigos essenciais estão à venda nas lojas que estão abertas. Farmácia, drogarias, oficinas, material de construção, mercados, estão funcionando. Agradeço a atenção de vocês. E agradeceria muito mais ainda, vocês que estão assistindo, que compartilhassem esse vídeo com todos os seus contactantes. Que curtissem em rede social. Para espalhar essa mensagem muito mais ainda do que nós estamos fazendo. Estamos fazendo toda essa divulgação sem usar a imprensa paga de Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos fazendo toda essa divulgação pelo Facebook, sem custo nenhum para a sociedade de Santa Cruz. E você pode ajudar compartilhando e curtindo. Obrigado a todos. Segunda-feira estaremos aqui. Amanhã, domingo, não terá essa mensagem. Tchau.